Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Cristiano e continuaremos hoje com o nosso curso de Programação Pascal, ainda falando sobre as matrizes. E eu ainda vou falar sobre a matriz de uma dimensão, tá? Antes de chegar na de duas dimensões. Por quê? Na última aula eu expliquei para vocês como funciona diretamente nos exercícios, né? Com esse primeiro exemplo aqui, né? Até que ele soma os valores colocados no vetor e esse outro vetor que a gente criou juntos. Por que eu vou voltar ainda a falar de uma dimensão? Porque eu não cheguei a explicar para vocês como é que funciona internamente, né? Ou seja, como que a matriz funciona internamente, como que os valores caem nos seus neste array, né, nesta matriz, e não se mistura, né? Não há uma troca de valores, como uma variável normal. Uma variável normal ela é apenas apenas tem um elemento, ou seja, ela tem apenas um espaço de memória. Então, cada vez que ela recebe um valor, ela vai ficar ou com aquele valor, ou no máximo vai poder trocar de valor. Ela não pode ter mais valores dentro de uma única variável. No caso, uma matriz, ela também é uma variável, só que ela é uma variável que pode guardar mais elementos, tá? Esses elementos a gente pode chamar tanto de elementos, no caso, ou índices, tá? Como assim? Por exemplo, se eu criar um array aqui de 1 até 2, quantos elementos este array, essa matriz, vai ter? Eu estou dizendo que ela vai ter de 1 até 2, ou seja, ela vai ter dois espaços de memória para ela. Tá? Então ela vai permitir colocar dois valores distintos dentro dela mesma. Tá? Então vou voltar aqui para 5 e vou explicar como é que funciona isso. Uma matriz de uma dimensão, como a gente viu na última aula, a gente chama de vetor. Tá? Como é que funciona? Uma matriz de uma dimensão é a mesma coisa que dizer que é uma matriz com uma linha e n colunas. Tá? Ou seja, se a gente declarar um array de 1 a 5, a gente está dizendo que ela vai ter apenas uma linha e no máximo 5 colunas. Ok? Esse 1 até 5, ele diz que ele vai ter uma linha com 5 colunas. Tá? Então, uma matriz de uma dimensão sempre vai ter apenas uma linha. O que pode variar vai ser a quantidade de colunas. Se eu colocar aqui 3, ele vai ser uma, duas, três colunas, tá? Daqui para cá não vai ter nada, vai ser só de 1 a 3. Continuará com uma linha, tá? A linha é aqui e coluna é sempre em cima, ok? Se eu colocar 10 aqui, a mesma coisa. Vai permanecer com uma linha, mas com 10 colunas na sua sequência, né? 1, 2, 3, 4, 5, 10 colunas, tá? Então, como funciona esse espaço de memórias? Deixa eu voltar aqui no programa e explicar para vocês, novamente. Aqui eu estava falando que o array de 1 a 5 estava pedindo para o usuário digitar o valor para guardar dentro dos seus índices, dentro dos seus elementos, tá? Ó, vet cont. Cada vez que o contador passava dentro do índice, do elemento do contador, ele guardava o valor. O que é índice e o que é elemento? Tá? Exatamente isso aqui. Tá? Isso aqui significa os índices e os elementos de um vetor, de uma matriz. Tá? Ou seja, o cont aqui ele estava recebendo 1, certo? Na primeira vez que a gente executa. Ó, ele está recebendo 1. No momento que eu pedi para o usuário digitar o número, o vetor, tá, de cont, ou seja, o vetor de 1,
recebe o valor digitado. Ou seja, este espaço aqui vai receber o valor. Opa. Então, se eu vim aqui e digitar 25, se eu for aqui no programa e digitar 25, ele vai guardar o 25 nesse primeiro índice, correto? Ok. Agora o programa rodou novamente. O contador agora está valendo 2. Tá? O usuário vai digitar o valor no índice 2. O vetor vai pegar esse valor e vai guardar no índice 2. Tá? O índice 2 é este valor. Vamos dizer que o usuário digitou 2. Ou melhor, 5. Tá? Deixa eu só aumentar aqui para vocês verem. Digitou 5. Tá? Agora, o nosso contador ele vai receber 3. Tá? O usuário vai digitar o valor de 3, vai digitar um outro valor e o nosso vetor vai botar este valor no contador, que agora está valendo 3, no índice 3, ou seja, aqui. Ok? E assim por diante até fechar o 5, até chegar no contador 5. É assim que ele guarda os seus valores dentro de uma matriz, tá? Eu vou rodar esse vetor. Ó, o que eu estou fazendo aqui? Digite o primeiro número, tá? Eu estou pedindo para ele digitar o primeiro número, e neste caso ele vai digitar no primeiro índice, ok? Vou digitar 25. Aqui ele está pedindo para digitar o segundo número. Agora o contador vale 2, ou seja, vai ler no segundo índice. Vou digitar 5. A mesma coisa vai ser para o 3. Opa, no índice 3, que vai cair 10. No 4 eu vou colocar 5, 10, tá? E aqui o total da soma é a soma de todos esses valores aqui. Ok? Deixa eu botar 5 e 10 aqui. É a soma de todos esses valores, tá? E a soma é no nosso mesmo for, tá? Que a gente fez. A gente só pediu o total, recebendo o total, mais o vetor, né? A nossa matriz, conte, tá? Aqui ele vai pegar o valor, ok? Se ele fosse pegar o conte aqui, teria que tirar fora da matriz e te deixar só conte, tá? Mas a gente quer o conteúdo, né? Os valores que estão dentro do nosso vetor. E no caso com duas ou mais dimensões, tá? A nossa declaração em Pascal ela é um pouco diferente, tá? Nesse exemplo aqui com duas dimensões, a gente tem primeira regra, né, vamos dizer assim, que é as linhas, que são deste lado, onde eu estou passando o mouse aqui, e as colunas são aqui. Tá? Isso é só um modo visual, mas dessa forma vocês vão entender bem como é que funciona. E a declaração é basicamente igual a um vetor único, né, uma dimensão apenas. A gente coloca o nome, o nome que vai ser array, né, que vai ser uma matriz. E aqui a gente coloca outro parâmetro. Aqui a gente já colocou apenas um, que ele ia ser de 5 colunas. E aqui a gente coloca diferente. Aqui a gente vai colocar dois parâmetros, tá? Sendo que o primeiro são as linhas e o segundo, separado por vírgula, são as colunas, tá? Então, uma linha até duas linhas, ok? E de uma coluna até 5 colunas, do tipo inteiro. Então, o nosso percorrer, para nós colocarmos variáveis, valores dentro desses índices, ele é um pouco diferente. No vetor único,
a gente apenas colocava no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, tá? Diretamente, sem usar a linha como referência. Já com duas dimensões ou mais, a gente precisa estipular tanto a linha, ou enfatizar a linha, o índice da linha e o índice da coluna. Exemplo, se eu quiser colocar um valor aqui nessa primeira caixinha, eu preciso declarar na nossa... Deixa eu fazer um exemplo aqui, ver se eu vou fazer uma caixinha aqui para vocês entenderem. Tá. Vou fazer um exemplo que vocês entenderem. Vou pegar uma caixinha de texto, fazer aqui. Tá. Se eu quiser colocar, por exemplo, um valor no índice 1, na linha 1, na coluna 1, tá? Eu vou lá, vou colocar matriz, o nome da matriz, tá? Recebendo, o nome da matriz 1,1, recebendo, por exemplo, 10. Ok? O que eu estou dizendo? Que na linha 1, esta linha aqui, que na coluna 1, esta coluna aqui, o encontro delas vai receber o valor 10. Então, aqui, neste lugar aqui, o valor 10 vai ser colocado. Se eu quiser colocar na linha 2, exemplo, coluna 3, o que vai acontecer? Ele vai percorrer até a linha 2, essa aqui no caso, e vai percorrer as colunas até achar a coluna 3, que é essa aqui. E encontra entre elas, ele vai guardar o 10 exatamente aqui, tá? Então, vou fazer um exemplo ali no nosso programa, para vocês entenderem como é que ficaria. Para a gente percorrer esses valores no nosso Pascal, o que a gente mudaria? Seria aqui o primeiro parâmetro, tá? Aqui seria de 1 até 5, né? Aqui seria duas linhas, tá? A gente precisaria colocar mais um contador. Por quê? Porque a gente precisa de um contador para a linha e um contador para a coluna. Ok? Então a gente vai utilizar mais um contador. A gente até podia mudar o nome aqui para contador linha, contador coluna. Ok? Para ficar mais claro. Aqui a gente tem o nosso for, que seria para a coluna apenas, né? Para um índice apenas. Então a gente vai copiar este for novamente, vai colocar aqui, copiar esse conteúdo para o lado, vai colocar um end desse for, né, para finalizar, tá? Então, só para vocês entenderem, este primeiro for, ele vai ser para as linhas. Então, conte linha de 1 até 2, de 1 até 2, conte coluna de 1 até 5, tá? Aqui quando a gente pedir para o usuário digitar o número, aqui digite, vamos colocar assim, digite a linha, digite o número, vamos botar mais claro, né? O número da linha, deixa eu aumentar isso aqui, digite o número da linha, conte linha, aí ele vai mostrar o índice, no caso, né, o valor do índice aqui, conte linha, digite o número da linha e coluna, conte linha, conte coluna, tá? A gente deixa só esses parâmetros aqui, tá? A gente deixa espaço, né? Para receber o valor. Conte linha, conte coluna.
Aqui tem uma vírgula, né? Aí. Tá. Aí o que a gente faz de diferente? A gente está pedindo para o usuário digitar o número da linha e coluna, tá? Então aqui no nossa leitura, ele vai ter que ler o índice, primeiro índice da linha e o primeiro índice da coluna. Então a gente coloca conte linha, vírgula, conte coluna. Ou seja, ele vai guardar exatamente como a gente mostrou aqui. 1, vai guardar o valor aqui. Depois 1, 2, né? Ele vai guardar o valor aqui. 1, 3, vai guardar o valor aqui. 1, 4, vai guardar o valor aqui. 1, 5, vai guardar o valor aqui. Entendeu? Então exatamente ele vai guardar naquele espaço que ele está indicando pelo contador, né? Pelo nosso contador aqui. Tá. E para a gente somar, a gente faz a mesma coisa. Conte linha, vírgula, conte coluna. Ele não vai somar os índices, ele vai somar os valores que estão contidos dentro do determinado índice da matriz bidimensional, ok? Então a gente vai fazer um exemplo, teste da player, ó, funcionou de primeira, não deu erro. Então tá. Aqui ficou junto, né? Peraí. Deixa eu fechar aqui. Ah, acabei fechando o programa. Ok, então voltando aqui, pessoal. Tá, então a gente vai fazer o teste, tá? Só fiz uma mudança aqui, tá? Eu botei aqui, digite a linha, vai botar o número da linha, coluna, o número da coluna, tá? Pra ficar mais claro lá pra gente entender. Então a gente vai dar play, tá? Então, digite a primeira linha, digite a linha 1, coluna 1, tá? Ou seja, ele vai fazer isso aqui. Dentro de 1 e 1, ele vai colocar um valor. Eu vou colocar, vou fazer direto lá, a gente vai colocar, por exemplo, 5, demos Enter. Agora o que ele fez? Ele percorreu o nosso primeiro for na linha 1, coluna 1, e entrou no segundo for. Tá? Linha 1, coluna 1. Agora no segundo for ele vai fazer a linha 1, coluna 2. Tá? E vamos digitar 8. Não, vamos digitar valores pares assim para a gente poder fazer a soma depois. 10. Agora a gente vai digitar na linha 1, coluna 3, 5 de novo. Linha 1, coluna 4, 10 novamente. E linha 1, coluna 5, 5. Tá? O que ele fez agora? Naquele o primeiro for que ele vai de 1 até 2, são as linhas, certo? Então na primeira linha ele percorreu toda ela. Percorreu 5 colunas, certo? Porque o segundo for é de colunas. Então o primeiro for é de linhas, o segundo for é de colunas. A primeira linha, tá? Percorreu todas as 5 colunas, como está mostrando aqui, tá? Então a primeira linha percorreu todas as 5 primeiras colunas, ok? E agora, depois que ele viu que acabou, ele vai para a linha 2. Então, ele foi para a linha 2, certo? E vai percorrer novamente mais 5 colunas. Então, vamos lá. Vamos digitar 10, 5, 10, 5 novamente e 10. O total deu 75. Se a gente fizer a soma direta, vamos ver se realmente está certo. Ó, são 5, 10. 10 vezes 5 dá 50. E são 1, 2, 3, 4, 5. São 5 vezes 5 dá 25. 25 mais 50 realmente dá 75. Então, foi o nosso foi minha explicação, né, de vetor e matriz, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? Na próxima aula eu vou falar ainda de matriz, tá? Eu vou falar ainda de matriz dando um exemplo direto, tá? De um outro outro exercício, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Avalie o vídeo, deixe no comentário elogios, críticas ou dúvidas, que eu voltarei na próxima aula, ok, pessoal? Então, até mais, tchau.